Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. A temática de hoje é a restauração da verdade. É necessário que a verdade seja restaurada? Olha, você já pensou no que significa restaurar a verdade? São perguntas importantes em que você não pode ficar sem compreender. Eu convido você a permanecer aqui conosco durante alguns minutos e analisar comigo, à luz da Bíblia, exatamente essa temática. Iremos falar hoje sobre a igreja verdadeira. Sim, a Bíblia ensina sobre a igreja verdadeira? Ensina sim, e muitas coisas. Todas elas super importantes para todos nós entender à luz da Bíblia esse assunto e tomarmos uma decisão. Olha, eu convido a você a permanecer. Satanás, segundo as Escrituras, ele lançou a verdade por terra e o que fez? Prosperou temporariamente. Mas Deus criou um plano especial para restaurar a verdade. Deus restaura a verdade por meio de quê? Por meio de sua igreja. Sempre foi assim e sempre será. Deus restaura a verdade por meio de quê? De sua igreja. E nesse estudo, você e eu vai descobrir qual é a igreja verdadeira e como Deus revela na Bíblia qual é o caminho da verdade. Sim, está traçado nas Escrituras Sagradas. O caminho da verdade. E você precisa compreender. O Senhor nos ama e Ele quer restaurar a verdade. O Senhor quer restaurar a verdade no coração dos homens. O inimigo coloca diante do mundo várias religiões. Sim, várias religiões para confundir as pessoas e impedi-las de encontrar o quê? A salvação. E é exatamente por isso que ele levanta religiões sobre religiões. Em cada esquina há um ponto de culto. Em cada esquina há uma religião, há uma igreja. Esse é o plano de Deus? Descubra aqui comigo, queridos. A Bíblia, ela deixa bem claro que a estratégia de Satanás, ele levanta essa estratégia através de quê? De igrejas falsas. Sim, a mulher prostituta do capítulo 17 do livro do Apocalipse, enfim, ali mostra não só a grande Babilônia, a grande mãe das meretrizes, mas mostra também com essa figura de linguagem que Babilônia, ela também tem suas filhas. E aqui nós devemos entender algumas coisas. Com o objetivo de restaurar a verdade, Deus estabeleceu uma igreja que deveria cumprir a missão descrita em Isaías capítulo 58, verso 12. Lá está dizendo que Deus levantaria um povo, e esse povo ele iria fazer um trabalho de restauração. Sim, e iria também fazer um trabalho de reparar brechas. Enfim, então acontece o que? No longo da história, o Senhor ele sempre tem levantado um povo para fazer esse trabalho. E no tempo do fim, nos últimos dias, não seria diferente. E de fato ele levantou. E em Apocalipse capítulo 12, verso 1, ali apresenta a mulher com os seguintes símbolos: vestida do sol, uma lua debaixo dos pés, uma coroa sobre a cabeça, 12 estrelas na coroa. Tudo isso são símbolos que nós, através da tabelinha profética, dos símbolos proféticos que nós estudamos ali no início dessa jornada, nós iremos entender aqui de forma muito clara o que de fato é ensinado ali no capítulo 12 do livro do Apocalipse. O que significa mulher de acordo à profecia? No livro de Efésios, capítulo 5, verso 23, e especialmente o verso 32, mulher é símbolo de quê? De igreja, é a igreja de Deus. Enfim, sol, quando diz aqui que a mulher está vestida do sol, o que significa isso? Jesus é a luz do Evangelho no Novo Testamento, não é isso? Ele é a luz do mundo, e de acordo com a palavra, Jesus é o sol da justiça. Então essa igreja está revestida, coberta, ou seja, com a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Enfim, é só ler no Salmos 84, verso 11, Apocalipse capítulo 1, verso 12 ao 18 e 1 João capítulo 2, verso 9. A Bíblia também diz que essa mulher estava com a lua debaixo dos pés. E a lua debaixo dos pés representa o quê? O sistema de sacrifícios do Velho Testamento, que era o símbolo do sacrifício de Cristo, ou seja, lá no Velho Testamento. É só lermos todo o capítulo de Hebreus que nós iremos entender essa grande questão. Ali também mostra a mulher com uma coroa, não é isso? E a coroa na Bíblia é símbolo de vitória. É Apocalipse capítulo 2,
verso 10. Ali também fala que a coroa, ela continha o quê? 12 estrelas. Sim, 12 estrelas é símbolo dos 12 apóstolos. A Daniel, capítulo 12, verso 3. Sabe, a ira do inimigo. Sim, o inimigo está irado contra essa mulher. E ali, quando nós lemos o verso 17, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E ali nós vemos a figura de quê? Do dragão irado contra a mulher, ou seja, irado contra a igreja. E ali mostra que ele foi pelejar. Mostra também os restantes, ou seja, os remanescentes. Mostra também ali os mandamentos e também o testemunho de Jesus. Tudo isso tem uma importância muito significativa para todos nós. Porém, de acordo com a Bíblia, dragão é símbolo de quê? De Satanás. E Satanás, de acordo com o texto que lemos, ele está irado contra a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, de acordo com o texto, ela foi perseguida, sim, por um período bastante relativo, bastante expressivo, melhor dizendo. E essa perseguição, ela começou no ano 538 e se perseverou até o ano de 1798 e teve o seu fim ali com a prisão do Papa pelo imperador Berthier. Enfim, os restantes dos remanescentes também é apresentado ali, que significa os fiéis dos últimos dias, os que vão permanecer fiéis até o fim nos últimos dias. A mulher também ali, ela estava guardando os mandamentos de Deus e por isso Satanás estava irado. E os mandamentos de Deus ali você encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 ao 17. Ela também tinha o testemunho de Jesus e de acordo com Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Percebe? Todas essas coisas são importantes e é importante nós pensar exatamente nisso. Você faz parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? Está no caminho certo ou no caminho errado? Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não foi isso que Jesus Cristo deixou escrito. Pelo contrário, ele diz, Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe? E o texto segue, muitos hão de dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós não temos feito isso, não temos feito aquilo, vai apresentar obras feitas, mas Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer, para se afastar dele, que ele nunca vos conheceu. Forte, não é? Então, perceba, nem todos os caminhos o que levam a Deus. Tem pessoas que estão aí honrando o Senhor apenas com os lábios, mas o coração está longe do Senhor e naquele grande dia o Senhor não vai reconhecer como seus. Está escrito na palavra. Sabe, Jesus disse que nos últimos dias surgiriam o quê? Falsos profetas. Sim, quem são os falsos profetas? Mateus capítulo 15, verso 7 ao 9, no verso 13, verso 14, Mateus capítulo 24, verso 24, diz que até sinais e prodígios eles iriam fazer. Enfim, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. E nós vê esses falsos profetas reinando aí em meio às igrejas, que estão sempre lotadas, porque o povo está atrás de milagre, o povo está atrás de revelação, o povo está atrás daquilo, o povo está atrás daquilo, e enfim. Mas Cristo deixa bem claro que muitos estão ali movidos pela avareza, pelo ganho fácil, pelo dinheiro. E é exatamente por isso que eles buscam fazer de tudo para que as suas igrejas permaneçam sempre cheias de pessoas, para encher o bolso dele de dinheiro. Enfim, é exatamente isso que a Bíblia apresenta. Sabe, qualquer um de qualquer religião dirá que a sua igreja é a igreja verdadeira, não é verdade? Mas não é isto que a Bíblia ensina. Ela revela, ou seja, a Bíblia revela qual é a igreja verdadeira. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 17, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sim, os mandamentos de Deus, não os mandamentos de Jesus, como muitos dão a desculpa. Não, na nova aliança não é mais necessário guardar os mandamentos de Deus. Agora nós estamos no tempo da graça, precisamos guardar os mandamentos de Jesus, mas o Apocalipse apresenta um povo remanescente que guarda os mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão aonde? Escrito aonde? Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. É exatamente isso que a Bíblia apresenta. Sabe qual é a minha
e a sua decisão hoje em relação a essa temática super importante. Qual é a sua decisão? Mais uma vez pergunto, você faz parte da igreja verdadeira ou faz parte da igreja que acredita que não é mais necessário obedecer a Deus através da guarda dos seus mandamentos? O que é que você acredita hoje? Você acredita que Deus dá permissão para você viver a vida no pecado? Porque de acordo com 1 João capítulo 3, verso 4, transgressão, ou seja, pecado é transgressão da lei. É a quebra do mandamento que é pecado. O que é que você acredita? Você acredita nos líderes religiosos ou você acredita no assim diz o Senhor? Sabe, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro já dizia, antes obedecer a Deus do que aos homens. Sabe qual é o problema das igrejas hoje? E elas estão procurando sempre estar obedecendo aos homens, seguindo as orientações dos homens e deixando de lado o assim diz o Senhor. Pensa nisso e procure fazer parte da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. A Bíblia é clara que nos últimos dias Deus levantaria profeta na igreja o quê? Verdadeira. Que Deus abençoe você e que você busque conhecer um pouco mais essa temática e se firme na verdade. Sim, a verdade. Lembre-se, João 14, verso 6. Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém? Amém.